Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para atualizar as coisas do nosso desporto regional, para falar das coisas mais próximas a gente, as coisas da nossa aldeia, e a começar pela decisão do título da segunda divisão do Campeonato Paranaense, que começou neste final de semana, começou no domingo, na verdade, com empate em 3-3 entre a equipe do Foz do Iguaçu, lá na fronteira, no estádio ABC. A partida foi disputada com o Aruco Maringá. 3-3, um resultado que num primeiro momento, numa primeira leitura, pode ser interpretado como interessante para o Aruco Maringá. Afinal de contas, tem o jogo de ida e volta, vai na casa do adversário e empata a partida. Parece bom? Não é ruim, mas poderia ser melhor. Por quê? Porque nas circunstâncias em que a igualdade aconteceu, o time maringaense chegou a abrir uma vantagem na primeira etapa de 3-0. Logo tinha 3-0 e em função disso, o que se esperava àquela altura era que o time conseguisse uma condição cômoda para o jogo de volta, que vai ser no próximo domingo no Estádio Regional Oliveiras, quando poderia até perder o confronto para ficar com o título. Mas isso não aconteceu. A equipe da Fronteira reagiu e o desfalcado time maringaense cedeu, permitiu o empate em 3-3. Então, um resultado que poderia ser considerado bom é apenas um resultado razoável por conta desta concessão que o time comandado pelo Rafael Andrade fez. Mas há explicações para isso. O Rafael Andrade foi para Foz do Iguaçu um time consideravelmente desfalcado. Ele não tinha o seu miolo de zaga titular, o Eric e o Marcelo Xavier. Ele também não pôde contar com um dos seus importantes jogadores ali no setor de meio campo, o volante Lucas Neilton. Esses jogadores todos suspensos foram substituídos por outras peças, e o Fusinato foi uma das peças escolhidas para compor o sistema ali pelo lado direito, sendo uma espécie de lateral, e acabou já no segundo minuto, pouco antes dos 5 minutos de partida, se contundindo. E o Rafael, que já tinha o time desfalcado, precisou mexer mais uma vez. Com isso, a estrutura que ele tinha, a estrutura para o desempenho tático do que ele pretende dentro da competição, o que ele vinha desenvolvendo desde o começo do campeonato, acabou se degringolando. E em função destas tantas substituições e por outras que ele fez ao longo do segundo tempo, o time perdeu um pouco a força. Em decorrência disso, cedeu o empate. Mas nada está perdido, há uma esperança acentuada de parte do torcedor do Aruco Maringá, porque faz o segundo jogo em casa, certamente com a presença de um bom público. E aqui a gente chama atenção para a necessidade de que seja despertada a sensibilidade do torcedor maringaense e de toda a região que gosta de futebol, para que vá ao Estádio Regional Oliveiras no próximo domingo às 15 horas acompanhar esta que será a partida final. No caso de nova igualdade, no caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis, mas há uma confiança muito grande por parte da torcida do Aruco, por parte dos maringaenses, já que o Rafael Andrade terá o retorno destes jogadores titulares. Aí ele fica com o chamado time ideal, e com isso, num primeiro momento, é claro que não estamos desprezando nem desconsiderando o Foz, mas me parece ser um time melhor, estando com todas as peças. O Aruco, o Maringá, o Aruco Esporte Brasil, me parece um time melhor e em condições e merecendo até ser considerado favorito para levantar este caneco. Lembrando que as duas agremiações já estão na primeira divisão do Campeonato Paranaense. O regulamento determina isso. Na divisão de acessos, quem decide o título já está com a vaga na primeira divisão assegurada. Mas importante a segunda divisão, eu acho até que mais importante do que o próprio título, mas não vamos desprezar o peso que tem levar para a galeria mais um troféu, e é isso que o torcedor quer. E no caso do Maringá, do Aruco Maringá, do time maringaense, o segundo troféu numa trajetória curtíssima. A equipe fundada em 2020, em dezembro de 2020, entrou em campo em 2021, foi campeão da terceira divisão contra este mesmo Foz do Iguaçu. A decisão da terceira divisão foi entre estas duas equipes do ano passado. O time maringaense foi o campeão, está com este troféu lá do profissionalismo e pode levar um segundo troféu no caso de passar pela equipe do Foz do Iguaçu, agora com a equipe completa, agora com o que o treinador considera os seus principais jogadores. Portanto, expectativa de um domingo histórico. Torçamos para que você esteja presente para acompanhar a decisão desta segunda divisão do Campeonato Paranaense, e aí ficará apenas a expectativa para a temporada
de 2023, quando a Cidade Canção, quando o Maringá terá 2 representantes. Já tem o Maringá Futebol Clube na primeira divisão, o atual vice-campeão paranaense, que manteve parte do seu elenco e prestou jogadores para diversas agremiações das séries B e C. Esses jogadores retornam e fica também a expectativa por conta do comportamento que terá a diretoria do Samurai Black no sentido de montar uma equipe para disputar a primeira divisão. Mantém este elenco, mantém parte deste elenco, quem destes jogadores permanece, que outros serão contratados a partir do próximo domingo, quando tivermos a definição do campeonato. A preocupação já será essa. Isso em relação à segunda divisão do Campeonato Paranaense. E os nossos paranaenses nas outras séries do Campeonato Brasileiro? Bom, indo bem, obrigado, não tão mal. No caso da Série A, o resultado do Atlético contra o Santos, jogando na Arena da Baixada, de 2-2, deixa o time rubro-negro ali na posição intermediária, brigando para conseguir uma vaga na Copa Libertadores, que a gente sabe é este o objetivo do Atlético. Um bom jogo, Santos e Atlético ficaram no 2-2 na Arena da Baixada. Resultado interessante, quem obteve na Série A do Campeonato Brasileiro foi o Coritiba. Foi ao Ceará, em Fortaleza, contra o embalado Ceará, e tirou de lá o empate de 1-1. Resultado muito bom, porque deixa o Coritiba ali no G4, não é? Nesta zona de classificação para a Copa Libertadores, muito mais do que esperava o mais pessimista torcedor do Coritiba. Afinal de contas, o Coritiba está voltando para a elite do Campeonato Brasileiro. Esteve na Série B o ano passado, ganhou a condição de primeira divisão e tinha como primeiro projeto permanecer nesta elite do futebol brasileiro. Mas aí com 10 rodadas ainda no primeiro turno, muito cedo para fazer conjecturações, mas o time está brigando pela Copa Libertadores, pelo direito de lutar por vaga na Copa Libertadores. Isso na Série A. Na Série B, o Londrina teria um jogo contra a Chapecoense, lá em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O jogo foi adiado porque a delegação londrinense não teve condições climáticas para pousar na quinta-feira no aeroporto de Chapecó. O tempo ruim impediu este pouso, voltou para São Paulo, a delegação ficou esperando ali uma definição e a CBF houve por bem adiar o confronto entre Chapecoense e Londrina para uma data ainda não definida. Com isso, o Londrina não contabiliza os 3 pontos que esperava contabilizar, claro que o jogo não aconteceu, mas tem pelo menos uma partida a menos para administrar essa sua permanência, está na região intermediária da tabela de classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário, outro representante do estado, no começo da semana perdeu para o Cruzeiro em casa, um resultado até normal, porque afinal de contas o Cruzeiro incorporou-se, está aí brigando para voltar à elite, que é o lugar do Cruzeiro, todos sabem disso. Fica agora a rodada da semana para a gente observar, acompanhar o desempenho dos nossos representantes, dos representantes paranaenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série D, onde o nosso Paraná tem 4 representantes, alguns resultados que chamam a atenção. O encontro entre conterrâneos azuris de Pato Branco e Cascavel, jogaram uma rodada anterior e voltaram a jogar nesta rodada. Não é? A virada da tabela determina essa duplicidade de confrontos. E o Azuris tinha vencido e acabou por vencer novamente. A equipe do Azuris lidera o grupo em que estão os 2 representantes do Oeste, o Azuris de Pato Branco e o Futebol Clube Cascavel. O Azuris venceu por 3-2, mas o Cascavel faz boa campanha dentro da competição e também está ali brigando, porque nesta primeira fase, quando 68 equipes disputam a passagem à fase seguinte, 4 de cada chave se classificam. Então esses 2 paranaenses estão bem colocados. Quem está bem também é a equipe do Paraná Clube, que empatou com o Santo André fora de casa. O Paraná Clube, quem diria, está invicto, ainda não perdeu na competição e também briga pela liderança do seu grupo. Então, oxalá isso aconteça, porque afinal de contas o Paraná Clube é uma sigla de peso, uma sigla histórica desta fusão que houve há algum tempo atrás, mas vem experimentando um decréscimo, uma queda de produção, caiu da Série A para a Série B, para a Série C, está amargando a Série D, e se não se classificar, se não conseguir vaga para a Série C da próxima temporada, nem a Série C vai disputar em 2023, porque no Campeonato Paranaense, os senhores sabem, se não ficariam pasmos, o Paraná Clube também foi rebaixado. O Paraná Clube vai disputar
a segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2023. Torcemos então para que o tricolor de Vila Capanema consiga, nesta Série D do campeonato, voltar para a Série C e aí entrar num processo de recuperação, porque afinal de contas é a agremiação de peso. O Paraná Clube tem uma história que merece respeito e a gente torce para que ele volte então no mínimo a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, obrigado pela atenção de todos e continuem frequentando o nosso Na Área do Esporte para saber coisas do desporto aqui da nossa aldeia. Um abraço a todos.